Sempre foi a minha meta. A igreja, a irmã poderia falar mais um pouquinho mais baixo, por favor? E o nosso diácono Júlio, nós estamos com a meta agora, todo culto, 10 minutos é oração. Domingo passado foi o Júlio, hoje pela manhã foi o diácono, e eu também tenho chamado os diáconos e pastores para pregar comigo. Tem percebido isso? Eles estão pregando, Robson, Abel, né? Só falta o Wilson. Se liga aí, Wilson, quando você estiver na agulha, nós vamos também pregar. Então, primeiro a pregar comigo foi o Júlio. Quem se lembra do Júlio? Se lembra da pregação? Quase ninguém se lembra, né? Hoje é a diaconisa que foi ordenada, ela vai estar orando, ministrando comigo a pregação da palavra, tá bom? Até porque também hoje é o Dia Internacional da Mulher. Quase chamei o Mauro. Falei, Mauro, fica aí engatilhado, né? Mas graças a Deus a nossa diaconisa veio. E o texto bíblico está em Gênesis 6:13. Pode colocar para mim, por favor? Gênesis 6:13. Pode ler, diaconisa. Então disse Deus a Noé. Tenta ler lá, isso, tá bom? Tá aqui. Então disse Deus a Noé: resolvi dar. Acabou mesmo, acabou. Agora. Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que o farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipestre, nela farás compartimentos e... Só um minutinho. Dá para desligar aqui, por favor, só para a leitura? Por favor, obrigado. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, e tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, de dois de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, do réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Só tem. E Deus abençoe a leitura. Amém. Glória a Deus. Vocês entendem porquê, o motivo por que Deus destruiu no tempo de Noé a terra? Mudou alguma coisa? Pouco, né? O que mudou foi que, graças a Deus, a igreja do Senhor cresceu muito, principalmente a de Cristo. É a maior religião do mundo, né? É o cristianismo, depois vem o Islã e outras menores. Mas deixa eu falar, no tempo de Noé, Deus ordena, dá a ele uma ordem. A primeira coisa que nós vemos aqui, para dar certo nas nossas vidas, é obedecer. Diga para o seu irmão, não é sacrificar,
mas é obedecer. O que tu acha de obediência? Daniele, né? Isso. Daniele. A obediência, ela está ligada com o Espírito Santo. Porque à medida que nós viemos à igreja, à medida que nós nos voltamos para o Senhor, para a palavra, acima de todas as coisas, o que está na palavra entra a gente. A palavra é o próprio verbo, e o verbo é o Senhor. Então, a partir dessa obediência, o próprio Espírito Santo, ele vai entrar, vai modificar, vai trabalhar em toda a sua estrutura de dentro para fora, e com isso você vai seguir as diretrizes que está na palavra. Ou seja, se você fazia uma coisa que não era correta, agora pela palavra e pelo Espírito você não vai fazer mais. Obediência, se a gente abrir, eu gosto muito dessa palavra, eclético, ser mais aberto. O crente tem que ser eclético, certo? Sim ou não? Ele tem que saber de pão, ele tem que saber de política, tem que saber de música. Aqui, técnico do filho dele, de futebol, tem que saber de tudo um pouquinho, mas principalmente da palavra de Deus. O crente que não conhece a palavra de Deus, ele vai entrar naquela passagem que Jesus falou: o meu povo peca, sofre por falta de conhecimento. Então, obediência tem obediência também aberta. Por exemplo, você tem quantos filhos? 3. 3 e tem um marido. Então, você obedece ao teu marido? Sim. Hã? Sim, sim. Mas é relativo, né? Que nem tudo você obedece. Exatamente. Teus filhos te obedecem tudo? Não. Hã? Pelo contrário, né? Quase. Ora por mim, gente. Aqui nós estamos falando de obediência, mas obediência com Deus. Aleluia. Obediência para com Deus. Você é um servo abençoado? Abençoado, sim, mas obediente? A Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte de cruz. E morte De cruz. de cruz. Se alguém falava assim, você vai morrer na cruz por causa do Mauro, do Wilson, do Bispo Fidelis, tu não ia pensar duas vezes. Pelo teu filho até tudo bem, né? Pelo teu marido, né? Pelos teus filhos. Mas pelo um pecador, Jesus, ele morreu por ainda nós sendo ainda pecadores, errado. E a Bíblia diz, por esse ato de obediência, a obediência traz vitória, sabe? Traz vitória, bênção. Qual foi a vitória que Jesus recebeu sendo obediente? A ressurreição, trazer todos para a maravilhosa graça, para a luz. Uma das. A Bíblia diz que, ao ser obediente, o Pai deu a ele um nome sobre todos os nomes, nos céus e na terra, aonde todo joelho vai se dobrar, hein, Isabel? E vai confessar que ele é Senhor. Aleluia. Se minha mulher me obedecer, o que ela não faz, né? Faz sim, às vezes faz. Mas obediência traz bênção, não traz? Traz, gente. Imagine obedecer Deus. Noé obedeceu. Sim. Ele recebeu uma ordem. Olha, você vai fazer uma arca. Tá. Você viu lá no versículo que você leu, no versículo 13 ao 14, ele vai falar que faz de betume, bota de madeira, faz não sei quantos metros, comprimentos, profundidade, né? E Deus, ele achou graça em Noé. O que é esse termo achou graça? Ele achou firmeza nele, achou que ele é um cara merecedor da bondade de Deus. Mas aí Deus começa a dar ordem, e tem um detalhe, que eu vou começar a minha mensagem agora. Deus deu todas as dimensões da arca, né? Assim, outro. Mas uma coisa Deus esqueceu de fazer. Quem sabe o que Deus esqueceu de fazer na arca, hein? Quero a ajuda dos universitários. Quem sabe o que Deus... Renato,
Renatinho. É Renatinho, né? Hã? Fala aí, Renato. Quem sabe o que Deus esqueceu de fazer na arca? Tu imagina, irmã? Eu acredito, não sei, mas acredito porque fechou a porta só por dentro, não fechou por fora. A porta só tinha... Mas não foi isso, não. Isso é um detalhe interessante, né? Deus só permitiu... Todo mundo em todo, depois fechou e lacrou. Quando você é desobediente, você tem a oportunidade de ser abençoado. Mas depois que você desobedece, você vai ter a consequência do teu. Deus esqueceu, Renato, de colocar o leme. Verdade, Leme. Tu imagine um carro, Renato, você que trabalha no aplicativo, sem volante, hein? A mulher fala assim, vai, eu queria ir lá na Praça Mauá. Como é que tu vai? Como é que tu vai, irmã? Sem leme. Não tem como, né? Até porque naquela época, as movimentações eram de Noé para frente, né, no caso, eram feitas principalmente pelo mar, pelos rios e também a pé. Eles viajavam às vezes meses para poder ir de Belém até do norte a sul, né, Judá, Samaria. Então era assim, então era quase impossível, né? Por que Deus não colocou o leme na arca? Sabe qual foi? Se liga aí, igreja. É que Deus não quer que você guie a tua vida. Aleluia. Irmãos, a gente só vai para buraco, só para coisa errada muitas vezes. Se nós deixarmos ser guiado pela nossa vontade, pelo nosso guia, Deus não permitiu Noé guiar. Sabe por quê? Porque de repente, quando viesse a primeira onda grande, Noé ia para a direita, para a esquerda, pare. Não. O Deus bondoso falou assim, Noé, eu quero que você confie. Primeira coisa, confie. Entrega teu destino, a tua vida a mim. Confie em mim e você vai ver que eu vou fazer. Eu falei para vocês que eu vim aqui de manhã pensando na mensagem que eu estava pregando. A minha mensagem é essa, irmão. É pedir a Deus a cada dia que o Espírito Santo nos conduza, nos dê a direção, nos dê a saída. Eu falei, Senhor, para quem eu vou dar esse celular que custou 15 mil reais? Mentira. Eu ganhei de presente e eu dei pro Renatinho, pro Malducinho. Mas já viu em outras coisas? A gente fica escolhendo coisa, irmã. Tu já escolheu coisa e se deu mal? Com certeza. Muitas vezes. Bispo, o interessante da palavra aqui que o senhor está falando, e porventura foi a mesma coisa que eu abri o culto na quinta-feira. Aqui também fala de um recomeço. O Senhor tinha dado toda a diretriz, toda a instrução para Noé, e naquela época ele era tido como louco, né? Porque Noé preparou muitos anos a arca, e isso não vai acontecer, você é um louco, isso não vai acontecer. E aqui, o interessante é que, mesmo Noé, sobre muitas e muitas águas tortuosas, ele não sabia para onde ele navegava, mas mesmo assim ele navegava porque era conduzido pelo próprio Deus. Então, muitas das vezes nas nossas vidas nós estamos sobre águas tortuosas, tempestades, vento forte, e a gente não sabe qual é a direção que a gente vai tomar, se vai para frente, se vai para trás. Porém, como aqui é um recomeço, muitas das vezes nós precisamos, em oração, no Espírito Santo, com obediência, dar alguns passos para trás, parar, para poder seguir, né? E
ele não sabia para onde navegava, mas mesmo assim, ele continuava navegando. Muitas das vezes, e aqui também tem uma coisa que chama muita atenção, a porta estava fechada, não tinha como abrir. Então, muitas vezes, o próprio Senhor está falando para a gente, ó, a porta está fechada, não vou abrir agora. Você está navegando, você não está vendo, eu estou no controle, mas a porta vai abrir. E isso é continuar perseverando, isso é continuar crendo que o Senhor tem o controle da situação. O que você acha? Onde que eu quero chegar com essa mensagem? Que você que está aqui comigo. Na primeira vez, né, que você prega aqui comigo? É. O que você acha? Aonde eu quero chegar? Onde que o Espírito Santo quer? Tá nervosa ou não? Mas isso é normal. Até hoje eu fico nervoso. Mas o que você acha que é onde eu quero chegar, passar para a amada igreja? Qual é o recado de Deus que a gente possa passar para a amada igreja? Bom, bispo, eu acho que seja a obediência, o parar e ouvir aquilo que o Senhor tem para falar com cada um. A forma que o Senhor vai falar comigo não é a mesma que vai falar com o Senhor, porque para cada um de nós ele tem uma orientação exata e sensata para você tomar o rumo certo das coisas. E também não ser guiado por qualquer coisa. Tem pessoas que são fogo estranho para a sua vida. Aqui Noé, ele não deu ouvido às pessoas, não deu ouvido a qualquer um também. Você é maluco, Noé, quero parar com isso. Exatamente. As pessoas tacavam pedra, caçoavam de Noé. E você está sensível também a ouvir a voz do Senhor. Quando a gente está sensível a ouvir a voz do Senhor, a gente vai ter a certeza que o que a gente está ouvindo e a orientação que vem de Deus, que leva a gente para a santidade e para a vitória com Ele, mesmo na dificuldade, você vai saber discernir exatamente o que é da carne e o que é do Espírito. Interessante que naquela época, Noé recebeu muitas pedradas, palavras negativas. Será que hoje você também que tenta seguir a voz de Deus, é o teu marido que fala, é a tua esposa que fala, é os teus filhos que falam? Mas se nós transportarmos para cá, quantos obstáculos? Você que é o Noé da tua família, como é que é do sexo feminino Noé? Noéia? Você quer Noéia lá da tua família, que está orientando, mas você, pessoal, pô, você é maluca, você é gagá, você é fanática, você é da igreja, mas Deus tem falado para você, filha, filho, confia, eu vou te conduzir em triunfo. Você falou uma palavra interessante, né? Você falou que ia recomeçar, a humanidade iria ser totalmente destruída, só aquelas pessoas ia recomeçar. Mas para recomeçar alguma coisa na tua vida, você precisa o quê? Obedecer. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Salmo 37, e o mais ele fará. Esse mundo é cheio de tempestade, né, gente? Turbulências, dificuldade. Você quer tirar o teu leme um pouquinho? Tem gente que já viveu a vida toda sempre querendo fazer a sua vontade, empurrando com a barriga, forçando dali, forçando dali. Hoje Deus te chama e fala assim, meu filho, não é melhor você parar de guiar a tua vida? Entrega teu caminho ao Senhor. Noé, entrega teu destino ao Senhor. Confia. Como eu confio? Tu não vai ter nem leme para você virar. Você tem que confiar todos os dias. Você está vendo água. Imagine Noé. Água, tempestade. Mas ele estava ali. Eu confio em ti, Senhor. Confio que no momento certo, tu há de parar essa arca, e aconteceu isso no monte Ararat,
e o Senhor vai recomeçar de novo a minha vida. Você que está aqui hoje, você gostaria de confiar em Deus um pouquinho mais? Pedir ao Espírito Santo que possa te guiar em meio às águas turbulentas que você está vivendo, e dizer: Senhor, eu quero ser guiado pela tua palavra, eu quero confiar. Você acha que Noé não passou por um deserto? Passou, né, irmã? Que luta, hein? Sim. Meus irmãos, aproveitar a oportunidade, bispo, para falar exatamente o que o senhor está falando, mas na minha vida, que enquanto eu queria agir com a força dos meus braços, eu não via a minha vida espiritual andando. Eu não via horizonte. Eu só olhava e vinha tsunami, água sobre água, talvez maior até que a Cordilheira dos Andes, que provavelmente ultrapassou, né, ficou inundado toda a terra. Mas o que eu quero dizer para a igreja é o seguinte: enquanto eu tentei confiar em mim mesmo, enquanto eu coloquei a minha força motriz, aquela que a gente vai fazendo, vai colocando, vai tentando impor e imputar, nada eu consegui. Tenho muita coisa? Não tenho, mas tenho o principal, que é o Espírito Santo de Deus, entendeu? E eu entendi, bispo, no meio da luta, no meio da dor, que se eu não me deixasse ser guiada pelo Espírito Santo, eu não ia estar aqui. Não estou falando aqui de estar no altar com o Senhor, não, porque isso aqui eu creio que é consequência, porque a palavra do Senhor ele vai dizer: busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu parti para a evolução espiritual na minha família, nem tanto financeira, mas eu creio em nome de Jesus que nós servimos ao Jeová Jirê e a provisão está sobre as nossas vidas, que sem Ele nós não podemos fazer nada. E entender também que ninguém é tão suficiente, tão autossuficiente, que não precise de alguém para te ajudar em alguma coisa. Você não é autossuficiente. Eu não era autossuficiente. E enquanto eu coloquei isso na minha cabeça, eu vou fazer, eu vou brigar, eu vou bater de frente com meu esposo, eu não quero saber, porque ele não é cristão. Eu só estava perdendo, eu não estava ganhando. E eu não tinha essa sabedoria. E aí eu falei assim: Senhor, não. Eu dobrei o meu joelho, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora para o Senhor no secreto, que quando for a hora certa no público, Ele vai te responder. Ainda que você não visse, ainda que você não veja, Noé que não via nada. Até porque também, imagina, se ele botasse a cabeça para fora do barco e visse aquela água toda, aquela movimentação toda, aquele fogo estranho lá, ele ia enlouquecer. Eu estou aqui dentro com a minha família, eu vou morrer, vai morrer todo mundo. Ele me prometeu as coisas e não fez nada. Mas o Senhor, Ele não muda o que Ele fala com cada um. Ele não mudou aquilo que Ele tem para mim. Ele não mudou aquilo que Ele tem para você. Entendeu? E eu creio nessa palavra e eu creio que eu estou começando a viver o melhor de Deus na minha vida. Eu creio nisso. Eu sei que o Senhor é comigo. Existem algumas questões que são difíceis, não são fáceis, mas o Senhor, o Deus forte, todo-poderoso, o grande eu sou, é conosco nessa manhã. Ele não esqueceu de você, não esqueceu de mim. Você pode estar navegando em águas turbulentas, você pode estar navegando em mar revolto, você pode estar olhando para o teu horizonte e não está vendo nada, mas o Senhor você ainda confia. É conosco. Eu confio, eu creio. Então, o detalhe de Deus não colocar um leme na arca é para quê? Para que Noé confiasse totalmente, cegamente em Deus. Deus tinha uma promessa, demorou um tempo. O que acontece muito de nós, Deus tem uma promessa em um tempo, só que a gente às vezes não resiste o tempo, e antecipa e se dá mal. Deus construiu a arca, pediu a Noé que construísse e não colocasse leme, para que ele pudesse confiar totalmente em Deus.
Volto a dizer, no Salmo 37, é um texto muito conhecido. O salmista diz: confia teu caminho ao Senhor, confia nele, entrega teu caminho, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele. Noé confiou? Confiou. Cercado de águas, não sei quantos dias, a Bíblia fala lá, dos dias. 40 dias e 40 noites. Hã? 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Imagina, ali, só água, só água. E ele não murmurou, confiando, confiando. Chegou na hora certa, Deus parou a arca no Monte Ararat e ele soltou uma pomba. A pomba foi a primeira vez, não voltou com nada. Foi a segunda vez, não voltou com nada. A terceira vez ela foi e trouxe o quê? Um galhozinho. Aí Noé falou: a terra está voltando ao normal. O que eu quero dizer para vocês nessa manhã é que o Espírito Santo e a palavra de Deus hoje tem, vamos dizer, ele tem o espaço. Eles, na verdade, representam o próprio Deus, o Deus de Noé. Hoje a palavra de Deus te orienta a tomar decisões. Jesus falou: eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês sozinhos, órfãos, sofrendo. Vos mandarei o quê? Consolador. E esse Consolador tem 3 funções. Vocês se lembram das 3 funções que o Espírito Santo faz hoje? No livro de João, Jesus falou: eu vou para o Pai e vos mandarei o Espírito Santo, o Consolador. Deus falando para Noé: Noé, faz a arca assim, 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 assim. Entra nele, fecha por dentro, não abre por fora. Não tem leme. Eu vou te guiar para um lugar seguro. Quantos creem que o Espírito Santo vai te guiar para um lugar seguro? Aleluia. Quantos creem que o Senhor, a primeira função de Jesus, do Espírito Santo, viu, Daniel, ele vos guiará. Quando eu era lá nunca fui da macumba, mas na minha rua tinha um negócio lá de macumba. Aí as moças falavam assim: ao guia dela, ao guia. Essa palavra guia, né? É muito representativa no candomblé. E na Bíblia. Deus não deu leme para a arca e levou Noé para a salvação, para o recomeço. Tira a tua vontade, tira teu desejo maior. Eu vou guiar, eu vou decidir, tem mulher e homem, né, que tem essa mania. Eu. Diga não, mas eu. Diga não, mas eu. Está fraco, não, mas eu. Mas Cristo vive em mim. Não, mas eu. Mas Cristo vive em mim. Não, mas eu. Mas Cristo vive. Os campos estão brancos para a ceifa, meus irmãos. São tantos que lançam mão do arado deste chão. O amor de muitos congelou-se, endurecer os corações. Mas Cristo fala em nossas vidas. Na oração, não. Os campos estão brancos para a ceifa. São muitos que largam mão.
Por que muitos desanimam? Sabe por quê? Como dizia o Miguel, desceu fresquinho agora. Por que muitos se esfriam, Mauro? Por que muitos de nós esfriamos? Sabe por quê? Porque a nossa vontade não é feita. A gente pensa de um jeito e não é de Deus. Aí a gente se cansa. Eu já contei esse caso aqui, vou só lembrar. Eu sempre gostei muito de surf, natação. Sempre nadei muito, né? Gostava muito de nadar, pegar jacaré. E lá na praia, na Baía de Guanabara, eu vi um relato. E uma praia que eu gostava muito, ia, acampava, Piratininga e Itaipu. Diz que um empresário virou uma tempestade dessas aí, virou o seu iate, e a correnteza que estava dando da tempestade começou a puxar ele começou a olhar o pão de açúcar, começou a nadar, ele ia meio metro e voltava, né? Aí ele começou a cansar, é assim que as pessoas morrem afogadas, porque elas vão contra a maré. E sabe o que aconteceu? Ele falou assim, cara, vou parar, vou deixar que a maré me leve. A maré, na Baía de Guanabara, a correnteza levou ele até Itaipu. O que Deus estava falando para Noé, eu não vou deixar o leme contigo, sabe por quê? Você vai se cansar, você vai querer ir para um lado, para o outro, e eu tenho a direção certa para você. Quantos creem que o Espírito Santo e a palavra de Deus tem a direção certa para a tua vida? E o que aconteceu? Ele foi salvo porque ele não lutou contra a correnteza. Tem muita gente que desanima, tem muita gente que desiste porque está lutando contra Deus, contra a palavra dele. Pelo contrário, nessa manhã eu te chamo para que você entenda, há uma solução para você, para mim, para a igreja, para todos. Pela fé, pela obediência, pela confiança, e dizer, Deus, guia a minha vida, guia minhas decisões, Espírito Santo, toma minha mente e meu coração, me dá sabedoria, eu quero ser guiado por Ti, eu quero ser guiado, capacitado por Ti, porque sei, Senhor, que Tu tens o melhor para nós. Meus irmãos, é muito difícil obedecer. É muito difícil entender que nós estamos fazendo às vezes as coisas erradas. E às vezes nós estamos naufragando. Estamos morrendo que nem o mundo, porque não queremos fazer a vontade de Deus. Tem um hino que eu quero terminar. Quer terminar? Pode falar a tua última reflexão? Meus irmãos, que nós nessa manhã sejamos guiados, nos deixemos ser guiados pelo Espírito Santo. Vai ter momentos que nós não conseguiremos, porque a palavra fala que a carne milita contra o Espírito. Mas a palavra também vem dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu falo aqui como um minúsculo testemunho de que quando eu tentei agir por mim mesma, eu encontrei mar, encontrei água, encontrei tudo que vocês possam imaginar. É fácil? Não. Só que a palavra diz que nós, com Cristo, somos mais que vencedores.
E nós temos que nos apegar a isso, porque a esperança que nós temos é que em Cristo nós somos mais que vencedores. Você está passando por problema agora? Amém. O Senhor permite, porque muitas das vezes o Senhor coloca situações de luto, de tribulação, para poder te dar um novo movimento, uma nova diretriz, para você entender. Olha só, você está tomando o caminho esquerdo, esquerdo não, direito. Está tomando o caminho, mas esse caminho não é para você, não é o que eu quero. E entender também, pelo Espírito Santo, a partir da leitura da palavra, e a partir de se você abrir e se rasgar, de fato, como era lá no Velho Testamento, que eles rasgavam as vestes e clamavam ao Senhor. A gente tem que fazer literalmente isso, rasgar as nossas vestes e falar: eu não quero mais viver como eu vivia. Eu quero que o Senhor, que o Espírito Santo, porque eu estou fazendo tudo, Senhor, eu estou no centro da Tua vontade, eu estou fazendo o que o Senhor me pede, mas eu não estou rompendo. Aí o Senhor vem e fala: você está obedecendo? Você está ouvindo a minha voz? E, para finalizar, é até difícil falar porque é uma lapada. Nem tudo aquilo que a gente quer não é o que o Senhor quer para a gente. Porque a nossa vontade tem que estar alinhada com o de lá de cima. E a partir do momento que a gente entende isso, a gente consegue avançar as barreiras. A gente consegue crescer. E aí a gente vai olhar para o horizonte e vai começar a ver terra, ver solo fértil, ver solo em que a gente vai poder plantar. Que nessa manhã, pelo Espírito Santo de Deus, o Consolador, aquele que guia, aquele que renova, aquele que vivifica, aquele que santifica, aquele que traz à existência o que não vem existindo. Tudo aquilo que você colocou no seu coração, tudo aquilo que você tem pedido, Pai, vem comigo, segura a minha mão, porque sozinho eu não vou avançar, sozinho eu não vou romper. Ser comigo, Espírito Santo, nessa manhã. Me dá a sua diretriz, segura na minha mão, me orienta e me mostra, nem que se for por sonho, o que eu tenho que fazer. Mas eu preciso fazer. Se posicione. Noé se posicionou, o Senhor falou com ele anos e anos e anos. Ele era chamado como tolo, como ignóbil, como boçal, mas ele continuou. Nessa manhã, que você não desista, que você saiba, que eu saiba, que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, está no controle. E aquele filho que você procura, aquele esposo ou esposa que você procura buscar pela vida, aquele parente que você procura buscar por ele. A palavra fala que por amor a nós, o Senhor seria conosco até 1000 gerações. E que assim seja na nossa vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, outras pessoas foram obedientes a Deus. Vou contar 2 aqui, na Bíblia. Eu sou bibliólogo, só falo a Bíblia, sou cristocêntrico, só em Cristo. Eu não tenho religião, minha religião é Cristo, cristocêntrico. E Jesus é um exemplo disso. Ele obedeceu. Na sua humanidade, ele ficou, vamos dizer assim, doido. Na cruz ele falou: Pai, por que eu sinto que o Senhor me desamparou? Né? Tem hora que a gente pensa que estamos sozinhos, não estamos no lugar certo. Mas o pai falou: não, filho, obedece até o final, ser firme até o final. Eu vou te dar um nome sobre todos os nomes. E a outra, quando o povo saiu lá do Egito, andou lá pelo deserto, Deus falou: eu vou te levar para uma terra, né? A terra estava no meio do deserto. Eles não tinham como fazer uma análise geológica, né?
da terra daquela época. Ele não tinha satélite. Você sabia que eu paguei R$1.500 aqui para fazer um poço artesiano? Paguei R$1.500 porque o satélite mostra onde tem água. Tinha um lugar aqui que tinha pedra, tem um lugar ali que tinha água. Hoje, descobriram que Canaã é a terra, é o lugar do planeta que é mais saudável, mais rico. Tem poços de água minerais embaixo da terra. Deus falou: olha, eu vou levar vocês para um lugar abençoado. Irmão, o segredo teu é confiar. É pedir a Deus que o teu achismo saia um pouco. E falar: Senhor, quero segurar na tua mão. Fique de pé, por favor. Eu quero chamar os músicos. Se as águas do mar da vida quiserem, segura na mão de Deus e vá. Obrigado, irmã diaconisa. Tristezas desta vida, segura na mão de Deus e vá. Dê a mão ao seu irmão aí e cante. Segura na mão de Deus. Segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não tema. Se as tristezas desta vida segura. Tira o leme e segura na mão do Senhor. Jesus Cristo prometeu que jamais na mão de Deus, segura, segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te. A vitória é tua, hein? A vitória é tua, creia nisso. Deus vai te guiar até a vitória. Que adiante e não olhes para trás, mas segura nas mãos de Deus e vai. Coloque a mão sobre o coração. Dia Internacional da Mulher. Mais do que de bênção, a nossa irmã vai dar a bênção final. Dá a bênção final. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça o rosto dele resplandecer sobre ti, que Ele te leve em segurança. Vão em paz e até às 6 horas da noite, em nome de Jesus. Amém. E saia cantando, uma salva de palmas.